que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual a corrente batia veementemente, e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Glória a Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Esse texto que o pastor escolheu não precisa nem de pregador. Esse texto já prega para nós. Se pegar no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, onde Jesus nos ensinou algumas coisas, e eu estava lá em casa agora preparando, me veio à mente de anotar as coisas que Jesus falou no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, capítulo 5 de Lucas ao capítulo 7. Então, os irmãos a lembrar, talvez os irmãos estão sem tempo de ouvir, de ler, eu quero lembrar rapidamente o quão importante é esse Sermão do Monte. Se a gente for ver os assuntos, quão importante é esses dois capítulos. A Bíblia toda é importante, mas quão importante é esses dois capítulos, que é o maior sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 12, com as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados. E ele segue no versículo 13 ao versículo 16, falando sobre o crente ao sal e a luz da terra. No versículo 17 ao versículo 26, ele ensina sobre a lei. Ele diz que não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. No versículo 27 ao versículo 30, no capítulo 5, ele fala sobre o adultério. Versículo 31 ao versículo 32, ele fala sobre o divórcio. 33 ao 37, ele fala sobre juramentos. 38 ao 42, ele fala sobre vingança. Do 43 ao 48, ele fala sobre amar os nossos inimigos. Capítulo 5. Capítulo de número 6, ele continua dizendo, no versículo 1 ao versículo 4, sobre doação e caridade. Versículo 5 ao 15, ele ensina a orar. O Pai Nosso. Ele fala sobre a oração. Do 16 ao 18, fala sobre o jejum. Do 19 ao 21, fala sobre tesouros no céu, para juntar tesouro no céu. Do 22 ao 23, ele diz sobre os olhos são a luz do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. O versículo 24 é sobre Deus e o dinheiro. Versículo 25 ao 34, ele fala sobre os cuidados dessa vida e a nossa ansiedade pelas coisas. Ele entra no capítulo de número 7, continuando, e diz, do versículo 1 ao 6, sobre julgar os outros. Versículo de número 7 de Mateus 7, ele diz sobre pedir e dar-se-vos-á, sobre perseverança no pedido. Do versículo 13 ao versículo 14, ele nos explica que o caminho e a porta é estreita, apertado é o caminho. Versículo 15 ao versículo 20, ele fala sobre os falsos profetas. E no versículo 21 ao versículo 23, ele diz que nem todos que se dizem crentes, nem todos que se dizem profetas, nem todos que se dizem usados por Deus, serão reconhecidos pelo Senhor naquele dia. Versículo 21, ele diz, nem todos que lhe diz Senhor, Senhor, nem todos. Alguns vão dizer, mas eu profetizei, em teu nome eu profetizei. Talvez
para matar, para encerrar o Sermão do Monte. E eu vou dizer com chave de ouro, porque de nada adianta essas outras coisas se essa última ilustração, se não atendermos a essa última ilustração. De nada adianta, irmão, sermos religiosos. De nada adianta casarmos na igreja. De nada adianta vir na igreja todos os dias, se não entrarmos nesse versículo último. Ele fala tudo isso no sermão. Ele não falou em 2, 3 dias. Ele falou em cima do monte e começou a discorrer o sermão do monte e falou sobre 21 coisas que pertencem a nós, ao mundo. E ele fecha com esse e diz: olha, não adianta nada, porque se você quiser vir a mim, quem quiser vir a mim e ouvir as minhas palavras e praticar ou não praticar, eu vou contar uma historinha para mostrar como é. E ele começa a dizer de 2 construtores, 2, eu vou dizer 2 mestres de obra, que vão na loja e compram os materiais talvez juntos, os mesmos materiais, a Bíblia não diz que era diferente, a mesma coisa. Talvez a casa tinha a mesma medida, talvez era um dono e depois 2 pedreiros. A casa era parecida, do mesmo jeito. Pedreiros, construtores, e levantam a casa, olhando de fora, que beleza, não tinha defeito nenhuma das 2 casas. Todas as 2 casas foi levantada, bem rebocada, bem pintada, ótimo acabamento. Olhava por fora, não teria jeito de eu e você escolher e falar: aquela é melhor, aquela não. Do mesmo jeitinho, mesmo molde. Quem sabe usou a mesma planta para fazer, não sei nem se isso pode usar a mesma planta, mas quem sabe usou o mesmo desenho. E aí a gente olha e fala: parece que ela é boa, as 2 são boas, só que na realidade não são. E isso parece a nossa vida, irmãos, a vida dos cristãos. Muitos olham de fora e olham para nós, todos, vou dizer de nós aqui de cima, sobe aqui, alguém daí olha e fala: evangelista, pastor, tudo legal, tudo homem de Deus, a casa está perfeita. Só que nós olhamos a aparência física, a vida que vivemos. Deus olha lá longe, lá no fundo, e Ele diz: olha, tem um problema aí. O problema não é a casa, o problema não é os construtores, o problema não é o material. Tudo legal, material de primeira, pedreiros melhores, a casa ficou perfeita. O problema foi aonde fundaram essa casa. Um pedreiro estava num dia mais empolgado, cavou bastante e fez um alicerce. Ele cavou até chegar na pedra. Eu imagino que aquele terreno, todos eles tinham pedra por baixo, e ele cava e chega numa pedra e fala: aqui está legal para levantar um alicerce. Fez uma base sobre a pedra, levantou a casa. O outro estava meio apressado, querendo ganhar um dinheiro de boa. Falou: eu vou fazer aqui mesmo, o terreno aqui é duro, o chão está batido, está legal, vamos fazer por aqui mesmo, não vamos perder tempo não. Enquanto o companheiro ali está gastando tempo, esforço, trabalho, suor para furar um buraco, vamos fazer por aqui. A gente entrega e está pronto, recebe e vai embora. Só que o dono olhou e disse: olha, essa que o pedreiro, o construtor, o insensato, o doido fez, a chuva vai cair, a chuva caiu, o
vento bateu e ela não resistiu, porque não tinha firmeza do alicerce. E grande foi a sua ruína, a sua queda, grande foi o seu estrago. Só que a outra, o pedreiro está todo suado, todo sujo, machucou a mão, mas a mesma chuva que vem para uma vem para outra, e ela está firme, está de pé, porque construiu, edificada com alicerce sobre a rocha. O problema aqui, irmãos, não é a casa nem os materiais. O problema aqui é onde nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa espiritual. Como é que está sendo edificado o nosso casamento? Aqui diz assim: aquele que ouve minhas palavras e pratica é o que constrói a casa numa base sólida, na pedra angular, a pedra de esquina, chamada Jesus Cristo. Aquele que só ouve, vem no culto, mas escuta, porque entra aqui e sai daqui. Se você chegar lá fora e perguntar: irmão, como é que foi o culto? Qual foi a palavra? Irmão, eu estava tão desligado que eu não ouvi. Porque quando diz ouvir e praticar, está dizendo também, senão o mudo, o surdo, o mudo, o surdo, aquele que lê, aquele que ouve, mas aquele que pratica. Não adianta eu ler a Bíblia, igual eu já li 55 vezes, se não me engano, 56. Não adianta eu ler, se não praticar, se não alicerçar a minha vida nessa palavra. O que ele estava dizendo aqui com isso é que não adianta eu ter uma vida, dizer que sou crente, vir para a igreja e dizer que eu sou o cara, mas lá dentro da minha casa eu maltrato a esposa, eu vivo em pé de guerra com a minha esposa, porque a Bíblia diz uma coisa e eu vivo outra. Aqui dentro eu profetizo, aqui dentro eu falo, aqui dentro eu canto e Deus até abençoa porque é dom. Mas aí lá fora, eu tenho uma vida fora da palavra. Essa chuva que chegou, e normalmente quando se fala chuva na Bíblia, é provação, é tentação, é dificuldade. Essa chuva que chegou para uma, chega para outra. O resultado dessa construção, a gente vai ver na hora que a vida começa a ficar difícil. Porque a vida de alguém que tem a vida pautada e a vida alicerçada na palavra de Deus, pode dar um furacão Katrina, pode dar um terremoto, que ele só vai balançar. Eu acho lindo, Salmo 92, versículo 12, diz que nós temos que ser como a palmeira. Por quê? Porque o crente que tem a vida, a pessoa que tem a vida alicerçada, constrói a sua casa, alicerçada na rocha que é Cristo, é como a palmeira. Por quê? Porque a palmeira, ela pode dar 20 metros de altura, mas se você for olhar, a sua raiz, ela vai 40, 60 metros de profundidade. E ela é interessante que se ela descer e encontrar uma pedra, ela não para na pedra, ela dá a volta na pedra e começa a se aprofundar mais e mais. Por isso que quando venta, ela chega a tocar o chão, mas ela não cai, ela não arranca, porque a sua raiz está bem fincada. Por isso hoje, irmão, tem crente que você olha para ele e fala: como é que suporta tanta prova, tanta luta? A resposta é essa: porque está com a raiz, está alicerçado na palavra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando aquele cara cavou, ele estava dizendo: nós precisamos esforçar mais para viver uma vida mais íntima, mais profunda com Cristo Jesus. Nós estamos no tempo dos crentes viver a superficialidade. Eu vou no culto, eu escuto os hinos, a maioria sai para fora quando acaba o hino, principalmente os tocadores, os cantores, saem para fora, porque para eles a minha parte eu já fiz, mas na realidade a parte começa quando a palavra começa a ser falada, porque ela que é alimento, é ela que é o sustento, é ela que é a rocha da nossa vida. Porque a rocha é Cristo. João vai dizer no capítulo 1 que Jesus é a palavra. Então aqui
Precisamos nos aprofundar mais, para quando vir as dificuldades, para quando vir as provações, quando Deus permitir o diabo tocar, ele pode até mexer, pode até fazer como fez com Jó, mas você vai olhar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, porque eu estou preso nele. Aleluia, Jesus. Tem acontecido muito, e eu admiro quem não permite, e aqui eu sei que o pastor não permite, essas inovações que chegam nas igrejas para atrair pessoas para a igreja. Ah não, irmão, eu estou com pouco membro, os cultos estão dando pouca gente, eu vou colocar uma luz de neon, eu vou colocar uma musiquinha diferente, um rockzinho gospel, um latão aqui na frente, vou fazer algo para atrair a multidão vem, só que a hora que vier a aprovação, a multidão vai embora, porque ninguém veio por causa da rocha, ninguém firmou por causa da rocha, ainda que tenha 5, 6, 10, 20, mas fica firme na rocha, porque vai ter a prova para você o todo, mas quando balançar a figueira, você vai estar firme, porque está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Precisamos levar mais a sério as coisas de Deus. A rocha é Cristo. Mateus 16, 18 diz para Pedro: sobre essa rocha eu construirei a minha igreja, sobre essa pedra. Tanto é que a igreja é construída sobre a rocha, pedra angular. Quantos anos que já levantaram pessoas para destruir a igreja? Pode destruir uma placa de denominação, talvez. Destrói uma placa ali, a igreja fulana e tal, mas a igreja de Cristo Jesus, o inferno se levanta, regimenta o seu exército, mas não consegue, porque bate nela, ela está firme, por quê? Porque ela é alicerçada lá na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Areia, o que construiu a areia é aquele que vive os titãs do mundo, fora dos preceitos de Deus. Qualquer coisinha, eu vou porque é melhor. Ah não precisa dessa queretice de Bíblia não, gente, tem tanta coisa melhor para ler. Tem livros de autoajuda, filosofia. Ah não, mas tem umas historinhas legais, tem uns romances bons. Pois é, esses romances vão te enganar por um tempo, mas na hora que precisa da força, é a palavra de Deus é que te alicerça, é a palavra de Deus é que te fortalece, é a palavra de Deus é que te alimenta. Precisamos, irmão. Porque eu costumo dizer para minha esposa, tem uma igreja aí, hoje eu até brinquei na hora que eu cheguei, tem uma igreja aí que quando chama eu vou pregar, eu falei: não põe na, vou falar para eles, não põe meu cartão na mão. A gente fala na internet, todos os cultos é cheio lá, tá? Põe o cartaz da evangelista Márcia, eu vou lá, tem gato pingado. Aí hoje eu cheguei aqui, a Dani falou assim: parece que chegou, sou o pastor. Eu falei: porque fizeram cartaz. Não se preocupa não, irmão, com essas baboseiras que estão inventando por aí não. Vai atrás da palavra. Não sai daqui porque o pastor é duro na palavra, não. Ele está pregando a Bíblia, ele está te dando alimento, ele está te dando suporte para você enfrentar o que vai vir por aí. Porque quem não é firme nessa palavra vai vir quer dizer: a hora que balançar a figueira vai cair porque está podre, porque é só firma com a palavra. Por isso ele está dizendo: aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e pratica, é igual o homem que construiu a casa na rocha, está firme ainda que venha vendaval, está firme ainda que venha terremoto, ainda que for, ele está firme, porque está firmado na rocha e não na areia, nos titãs do mundo, no prazer do mundo, nas coisas do mundo, na oba-oba do mundo. É a palavra que sustenta a vida do cristão. Aleluia, Jesus. Lá no Japão, aquele povo executou, eu estava vendo que eles fizeram um prédio, dá um terremoto lá, eles fizeram um prédio. Por baixo ele tem bola, né? Quando se extra na parte onde eles levaram para baixo, cavaram. Pode tremer a terra 90%, ele continua inteiro, ele não cai, porque foi bem alicerçado. É assim a vida do crente. Se você, quanto mais você se esforça para se alicerçar na palavra, conhecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, pode vir, pode aumentar a força do vento, pode aumentar a força do terremoto, pode aumentar as dificuldades. É ruim, não é bom passar dificuldade, mas você vai sair lá na frente e dizer: Senhor, passei mais uma, porque o Senhor me sustentou, louvado seja o nome de Jesus.
precisamos voltar. Eu digo voltar porque todo novo convertido, se fosse possível, passar o dia inteiro lendo Bíblia, orando, jejuando. Precisamos voltar à leitura da palavra. Alguém está pensando que diz que oração é alimento. Eu não concordo. Oração não é alimento. Alimento é a palavra. A palavra é alimento. Você não vive, talvez um dia, 2 ou 3, se estiver jejuando sem comer. Dá para ficar. Mas você não fica a vida inteira sem comer. Porque senão você cai. Crente que não lê Bíblia, que não come Bíblia, que não se alimenta desse livro aqui, não fica em pé. Talvez venha até na igreja. Está na igreja, irmão. Está em pé, não está. Está o corpo físico em pé, mas o espiritual está caído. Eu acho bom aqui no pastor Márcio, na igreja aqui, porque os temas que arrumam a campanha aqui é para nos despertar, para chegar mais perto do céu. Ah, é errado, cura, não é errado não, irmão. Não é errado pregar sobre cura, prosperidade não. Meu Deus é dono da prata e do ouro, meu Deus é o médico dos médicos. Mas o maior interesse de Deus nessa última hora é que a sua vida espiritual esteja sadia, alicerçada, porque Ele está chegando aí, está buscando um povo alicerçado. Não adianta, irmão, de qualquer jeito, com a vida de qualquer maneira. Se os irmãos for reparar, as vezes que Deus interferiu na terra, houve um aperto. O povo apertou o povo do Egito e eles clamou, Deus mandou Moisés. Há um aperto, eles clamam e Deus manda o livramento. Tenha certeza que ainda vai vir um aperto. Não estou profetizando coisa ruim não, mas biblicamente falando, Jesus está perto. E quanto mais perto, mais apertado fica, mais arrochado fica. Por quê? Porque só vai dar conta de passar pelo aperto aquele que está fincado na sua casa na costa. Casamentos hoje estão acabando. Casa hoje, daqui 10 dias. Eu vi um casamento que durou 2 horas. Casou, gastou aquele dinheirão. 2 horas depois se divorciaram. Porque estão indo de qualquer jeito. Deus fala: honre a sua esposa, honre o seu marido. Não, eu prefiro honrar a internet, eu prefiro honrar o Twitter, eu prefiro honrar as novelas. Faz a vida, seja uma mulher dona de casa. Não, meu marido que se vira. O homem seja provedor. Não, ela se vira e faz a parte dela. Gente, a Bíblia é a nossa regra de base, que tem que pautar a nossa vida para tudo dar certo, é praticar. Aqui tem remédio para tudo, irmão. Aqui o que você quiser tem remédio. Para casamento tem remédio, para homossexual tem remédio, para ladrão tem remédio, para assassino tem remédio. O problema é que nós estamos procurando remédio em outro lugar. Nós estamos procurando remédio na internet, no Twitter, no YouTube, no Instagram da vida. E tem muitos aí se dizendo falso médico, dando remédio que vai te fazer passar mal. O verdadeiro remédio você carrega na sua mão. E se porventura não puder levar na mão, no celular pode colocar a Bíblia. Passe a comer e a viver a palavra de Deus e tem uma vida. Vive na presença do Senhor. Glória a Jesus. É firmeza, é a pedra. A Bíblia diz que, 1 Coríntios 10, 4, que o Senhor é a pedra angular. E ele diz que Jesus, a pedra, é a palavra. Então, quando você está lendo, se aprofundando, você está vivendo, chegando perto, se transformando em perto, parecido com Jesus. Porque não adianta você ouvir e não praticar. Tiago diz assim: quem ouve e não pratica é igual aquele que chega de frente ao espelho. O cara me olhar, eu acho até bonito, mas eu viro as costas, eu não lembro mais da minha feição. Quem só ouve, você vem aqui, ouve a palavra, sai daqui, você nem não lembra mais. Seja praticante. É mais difícil, ela tem responsabilidades, tem, mas tem galardão, o céu de glória. Tudo é caro, irmão. Nós queremos, não vou me divertir no mundo porque a igreja cobra demais, as coisas de Deus cobram demais. Vai para uma boate, paga para entrar. Enche a cara de pinga, paga para entrar. Fumar droga, paga para fumar. Tudo lá no mundo paga para te levar para o inferno. Aqui você é cobrado apenas para viver conforme a palavra diz, comendo a palavra, vivendo a palavra. Porque lá dessa vida lá fora, a sua recompensa é o fogo eterno. Mas aqui onde você diz que é cobrado, a recompensa é a vida
prática. Alguém olha, não sei se os irmãos lembram, eu estava lendo essa bola. Michael Phelps, o maior nadador de Olimpíadas. Alguém olha para ele e fala assim: é o cara, ó, você deu sorte. É ele que diz sorte? Não. Todos os dias eu nado 12 a 16 quilômetros por dia de natação para chegar onde eu cheguei. É prática. Não é você vir do Enem, passa um mês treinando prática. Isso aqui é uma vitamina diária. Está fraco hoje? Tem resposta. Está em dúvida? Tem resposta. E além de resposta, vai fortalecendo as suas pernas. Vocês lembram da história da pedra que eu falei? É isso, irmão. Você vai lendo e vai se fortalecendo, porque a caminhada é longa, a caminhada é dura. Aquele que não se alimenta na palavra, aquele que não se enraiga, aquele que não faz coloca o seu alicerce na palavra, não vai aguentar caminhar. Mas aquele que é alicerçado, pode vir buraco, pode vir espinho, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir terremoto, que ele vai continuar, porque quem está sustentando ele é Cristo Jesus, a pedra angular. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Precisamos, irmão, de ter mais gente de coragem. O pastor Márcio colocar essas campanhas para despertar é bom, irmão. Falar sobre cura, gelo, balançar. Nós precisamos despertar mais, para levar mais as coisas de Deus a sério. Porque vir aqui, irmão, só é bom, porque é um ambiente legal, a presença de Deus vai ir. Como já foi dito aqui, se você estiver perto de alguém que é cheio de Deus, você vai sentir a presença dele. Só que, só isso não é constância, é prática. Porque está chegando a hora de ir embora, não tem nada mais que cumprir não. O seu pastor aqui, ele é leitor da Bíblia, ele entende. Só tem que cumprir agora só o arrebatamento da igreja. E não é de qualquer maneira. Quando eu fiz questão de ler o Lucas, porque lá em Mateus fala que construiu uma casa na rocha, Lucas fala assim, e o construtor cavou até a pedra e fez o alicerce. Cavou, quer dizer, ele esforçou, ele teve suor, ele teve que esforçar. A vida cristã é assim, por esforço. Orar é difícil, esforça e ora um bocadinho. Não, ficar sem comer é difícil, é bom tomar um cafezinho todo dia, esforça e jejuma mais um bocadinho. Não, começa a ler e durmo, dá sono, ora e lê em pé, mas esforça mais um bocadinho, porque está chegando a hora de nós ir embora, irmão. E naquele dia não vai adiantar, porque o seu pastor já foi embora. Como é que você vai cobrar dele? Pastor, eu fiquei, não, ele já foi. Então hoje ainda é tempo. Começa a levar mais as coisas de Deus a sério, porque está na hora de ir embora, está na hora de voltar para casa. Aliás, eu acho que já está passando a hora de voltar para casa. Eu já queria ir embora. Lá é melhor que aqui. Lá é bem melhor que aqui. E eu disser aqui, quiser para os irmãos imaginar, eu não sei se eu já disse aqui, acho que já sobre a parede da chave. Eu tenho isso na minha cabeça, já tem tempo. Lá no céu eu imagino que vai ter uma parede branca, grande, não é de chaveiro. E a Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos receber um nome lá, só nós sabemos. A Bíblia diz em João capítulo 14 que a casa nossa já está preparada. Casa tem porta, a porta tem chave. Eu imagino naquela parede cheia de chaves. E a minha está lá, a sua está lá. Mamãe, eu nem fui, mas está lá. Cabe a você chegar lá, cabe a eu chegar lá. Aí daquele tanto de chave, só eu vou saber meu nome. Quando eu chegar lá, que eu vou olhar para aquela ali. É só pegar e entrar na sua casa e ninguém vai te tomar mais. Cabe a você chegar lá, cabe a nós chegar lá. Como é que você chega lá? A busca não está aqui. Pratique a palavra, ande na palavra, viva a palavra, coma a palavra, decore a palavra se precisa, mas tudo que for fazer, faça pautado nessa palavra, que é o alicerce